55. Então, tem 12 de vocês que não estão assistindo, 12 alunos da turma não está aqui na aula. 12 pessoas está fora. Então, essas 12 pessoas, não sei exatamente qual foi o motivo, se foi problema de conexão, se está doente, se houve algum problema na casa da pessoa que impossibilitou de ter acesso, enfim, não sei exatamente o que é. Aí, o que acontece? Eita, o telefone tocando aqui, deixa eu botar no silencioso. Bom, aí a gravação da aula ela estará disponível para esses casos. E todo mundo, todos os pais autorizando, porque há necessidade de autorização dos pais de vocês para a gente divulgar essas aulas. Só um instantinho. Da empresa de internet. Mano, 2 horas. Pergunto se eles podem vir 12, que eu estou em aula agora. Pessoal, aguarde só um instantinho, 5 minutos, rapidinho eu volto. Espera aí. Aqui tem um pessoal de um serviço que eu solicitei. Volto rapidinho, 2 minutos. 1 minuto. Pronto, voltei. Vamos lá, estão me vendo, estão me ouvindo? Oi? Sim. Ai, minha internet aqui tá ruim, eu chamei a empresa, outra empresa para substituir e eles vieram justamente no horário da aula, mas vamos lá. Eles vão resolvendo lá, depois eu apareço. Então, como eu estava falando, a gravação ela vai ficar disponível. A aula ao vivo, ela tem a vantagem de ser ao vivo e de, sendo gravada, poder ser disponibilizada para você depois, tá? Então, só que para que essa aula fique disponível, para eu disponibilizar essa aula no chat, pegando Cailane Vitória, para disponibilizar essa aula no chat, tem que ser coletadas as assinaturas dos pais de todos vocês, porque por vocês serem menores de idade, você não tem direito, né, não tem a responsabilidade civil, como se diz, né, tem que ser os pais de vocês respondendo por vocês. No caso do terceiro ano, que acredito que todo mundo seja de maior, acho que não precisa de assinatura dos pais. Bom, então eu vou usar como metodologia essas aulas ao vivo, pelo Meet. Por quê? Porque eu tenho essa interação diretamente com vocês aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam na hora. Eu sei que muitos não ficam calados, como está agora, não tem ninguém com o vídeo aberto. Eu não sou obrigado, vocês não são obrigados a abrir o vídeo. Tem pessoas que devem estar até deitado na cama, acabou de acordar, sei lá, enfim. Ou talvez o ambiente doméstico, não sei exatamente, sei lá, enfim. Por vários motivos a pessoa não quer aparecer em vídeo, mas seria o ideal, todo mundo tivesse aparecendo em vídeo aí, para que a gente tenha essa interação. Eu falando aqui, e sem vocês me darem um retorno visual, ou mesmo perguntando alguma coisa, fazendo alguma colocação, a impressão é que a gente está falando só com o computador. Mas faz parte, é compreensível. Então, oh meu Deus, de novo. Deixa eles instalando aí, vai. Desde aqui, quando eu terminar aqui, eu vou lá. Sim, desculpa aí pelo incômodo dos caras aqui para instalar essa internet. Bom, como eu estava falando, até me perdi do que era exatamente.
Sim, as aulas ao vivo têm a vantagem também de ser a situação que mais se assemelha à realidade, porque é muito comum os professores fazerem uso de slide em sala. Vocês estão me ouvindo bem? Deu um retorno aí por áudio? Pronto, beleza. Muitos professores fazem uso dos slides em sala, projetando lá, projetando naquela tela que tem na parede. Então, ela é muito parecido com o que eu vou fazer aqui. A diferença é que aqui a gente está com a projeção virtual e né, nessa apresentação do Meet, e aqui está todo mundo em suas casas, né? Então, é a maneira, eu entendo que essa aula ao vivo, via Meet, é a maneira que mais se aproxima da realidade. Por isso, também, eu busquei algo que se aproximasse da realidade, que é esse atendimento virtual extra classe através do número de WhatsApp. Então, eu sei que tem muita gente que é tímido, fica envergonhado de perguntar alguma coisa aqui ao vivo, nesse momento agora, fazer alguma colocação. Então, se é o caso, ou então, se a dúvida sua aparece depois, você vai se manifestar através daquele número de WhatsApp que eu forneci, lá no 87-DDD 981200036. É o número que está lá no mural, depois vocês salvem no celular de vocês. Aí, deixa eu explicar bem como é que você deve proceder para que você possa tirar a dúvida. Teve casos já de aluno que mandou mensagem tirando dúvida, né? Então, você deve fazer o seguinte, por exemplo, estou observando os nomes aqui de alguns. Gustavo Cário, Isaac Macedo, Maria Carolina, Bianca Souza. Quando vocês forem mandar uma dúvida, não escreva texto, melhor você mandar um áudio. Sempre coloca lá, professor, aqui é o Gustavo Cário. Gustavo, seu nome está escrito errado na conta, não sei se você já percebeu, tá? Guatavo. Não, professor. Você está escutando? Você... Oi? Você está me escutando aí? Estou ouvindo. Não, é porque Sim. meu e-mail, ele sempre foi desse jeito mesmo, que eu nunca lembrei foi de ajeitar ele. Mas sempre eu percebi. Tudo bem, mas dá para identificar. Então, o Gustavo vai lá e diz o seguinte, professor, aqui é o Gustavo do primeiro ano de mineração, aqui é o Isaac, primeiro ano, Isaac Macedo, se tiver mais de um Isaac, acho que não, né? Mas se você tiver um xará na turma, diga o sobrenome, fica melhor. Então, aqui é o Pedro Benices, é a Bianca Souza, do primeiro ano de mineração. Eu tenho uma dúvida. Aí, quando você for fazer a pergunta para eu tirar a sua dúvida, direcione de forma bem específica para o que você quer. Por exemplo, eu vou fazer a apresentação de 16 slides aqui, se eu não estiver enganado, 15 ou 16. Aí você vai lá, não é para você dizer assim, professor, lá no quinto slide eu não entendi nada, você pode explicar de novo? A explicação de um slide todinho vai demandar um tempão. Então você tem que fazer o seguinte, professor, deixa eu fazer a apresentação da tela aqui, só para dar um exemplo para vocês, até porque eu já vou começar a falar do conteúdo. Está aqui a apresentação da tela. Vocês estão vendo a tela que está aparecendo aí? Estão vendo? Abra um áudio. A partir do momento que eu projetar a tela, eu já não vou mais conseguir ver as mensagens de vocês. Se eu perguntar, outra coisa, se de repente minha internet oscilar aqui, se houver essa oscilação de internet, vocês vão ter que falar. Dizer, professor, está falhando, está com problema, não está lhe ouvindo, não. Abra um áudio de vocês e falem, certo? Vocês estão vendo a tela que eu estou projetando aí? Tá boa a imagem. Vocês conseguem me Tá ouvir? bom. Sim, tá bom. Ok. Aí eu vi. Pronto. Tá bem aqui Vou botar aqui, o oitavo slide, de todos os slides, são 14 ao todo, desse capítulo, do primeiro capítulo. Tá aqui no oitavo. Então, se você tem uma dúvida, você não vai dizer, professor, lá no oitavo slide, lá naquele slide que fala do movimento da Terra, eu não entendi. Você pode explicar de novo? Aí eu não entendeu o que exatamente. Então, você tem que dizer assim, professor, aqui é o fulano de tal do primeiro ano de mineração. Eu estou com uma dúvida do que foi explicado na última aula, ou do que vai ser explicado ainda, pode até ser, né, porque não vou conseguir ter, em 1 hora é pouco tempo de videoconferência.
O ideal seria que fosse 2 horas. Para terminar esse capítulo aqui, a apresentação dos slides, serão necessárias 2 horas de mic. Não dando tempo hoje, que não vai dar, vai ficar para o nosso próximo encontro, ou então gravar, né, fazer uma gravação do restante. Tem essas duas opções. Então tá aí, ó, é o 8º slide, vocês conseguem observar na tela aqui, 8º slide. Aí você vai lá, professor, aqui é o fulano de tal, primeira numeração, naquele 8º slide, movimento da Terra, eu não entendi aquela parte lá do terceiro item, que está dizendo das estações do ano também decorre da inclinação do eixo imaginário da Terra. Aí você vai mandar um áudio dizendo isso, identificando seu nome, sua turma, qual é o slide, qual é o item que você não entendeu. Se for mais de um item, pode dizer, né? E aí eu vou responder a sua dúvida em cima do que você perguntar. Eu vou mandar um áudio de volta. A sua pergunta normalmente vai ser rápida. Vai ser alguns segundos, uns 30 segundos, 10 segundos, 15, enfim. Já o meu áudio de explicação vai ser maior, mas eu irei responder a todos. A ideia é responder a todos. Caso você mande e eu não responda, passe mais do que, sei lá, passo de um dia para o outro e eu não respondo, você me contacta novamente, bota interrogaçãozinha lá, porque às vezes, em meio a tantas mensagens que a gente recebe, termina perdendo alguma. Então, não deixe passar. A ideia desse número para atendimento extra-classe é exatamente essa. É vocês terem uma oportunidade, nesse caso, o atendimento extra-classe, ele é importante nesse canal de comunicação pelo WhatsApp, principalmente para quem é muito tímido, né? Ou então para quem só descobre uma dúvida depois que está estudando em casa, depois que a aula passou. Né? Depois que a aula passa, aí a pessoa vai ler lá nos PDF que eu mandei, e aí que aparece a dúvida, aí ele não tem a que perguntar. Então, vocês vão ter que perguntar. Lógico que eu não vou responder mensagem de madrugada. Eu tenho meus afazeres aqui, se eu não responder sua mensagem de imediato, em pouco tempo, insista ou espere, e depois eu vou responder, tá certo? Ficou claro isso aí? Me respondam, eu não consigo ler mais o chat. Ficou claro, meu povo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Ficou claro? ficou. Beleza. Pois agora eu vou começar. Tem gente querendo entrar ainda. Espera aí, deixa eu ver quem é. Miliane Ketsia. Liberado o acesso para ela. Voltando aqui para o slide. Todo mundo está vendo a tela, né? Sim? Me falem. A partir de agora. Sim. Não consigo ouvir. Não, beleza. Vou aumentar a tela aqui para a projeção ficar maior. Peraí. Cresceu aí? Ficou maior? Ficou? Ficou. Falem. Beleza. Então, ó, o primeiro conteúdo que a gente vai ver é isso aqui, ó. Aqui é o título do capítulo, Planeta Terra, coordenadas, movimentos e fusos horários. E esses itens numerados são, na verdade, os tópicos que a gente vai tratar ao longo desse capítulo todo. Forma de orientação, as coordenadas, movimentos da Terra e estações do ano, fusos horários, horário de verão. Então, passando já para o slide seguinte, a primeira coisa a se fazer é analisar o que a gente chama de formas de orientação espacial, ou formas de localização geográfica. Desde que a sociedade, desde que os povos, né, os grupos humanos foram se tornando cada vez mais numerosos e a sociedade foi se tornando mais complexa, passou a haver por parte desses grupos, e a partir também do momento que ele começou a se fixar, ou mesmo nos seus deslocamentos, foi se tornando cada vez mais importante que eles pudessem saber se orientar no espaço. Essa orientação no espaço, deixa eu colocar aqui um elemento a mais aqui na nossa apresentação aqui para ir destacando o que eu quero falar. Nessa orientação espacial, por que é importante você saber se orientar? Para evitar que você se perca. Onde quer que você vá, é importante que você consiga se situar, tá?
Então, antigamente não havia, por exemplo, nome de ruas, não havia os elementos, os instrumentos modernos de localização que se tem hoje, né? Por exemplo, hoje em dia, praticamente todo mundo tem um celular, acho que todos vocês da turma têm um celular, muita gente deve estar assistindo aula, acho que até a maioria deve estar assistindo aula nesse momento com o uso do celular, e todos os aparelhos de telefone celulares, os chamados smartphones, aqueles antigões acho que não tem, mas os smartphones, eles dispõem de um GPS, né? E o GPS é um instrumento moderno de orientação e localização espacial. Esse instrumento de GPS, na verdade, ele carrega consigo várias funções bem melhores e mais aperfeiçoadas do que outros instrumentos de orientação espacial que se tinha. Por exemplo, no passado, houve um tempo em que a bússola era fundamental. Você já deve ter visto uma bússola em livros, em alguma reportagem, né? Ela parece um relógio que tem só um ponteirozinho lá, bem leve, e uma pontinha desse ponteiro, ela tem magnetização, ela é imantada. E aí a bússola você gira e ela vai sempre apontar para o mesmo lado que é o polo norte do planeta, porque lá no polo norte há um magnetismo que atrai todos os corpos magnetizados para aquela direção. Então você gira a bússola, o ponteirozinho vai movimentar para apontar para o mesmo rumo. O astrolábio é um instrumento mais rudimentar e de maior tamanho, que foi usado por muito tempo na navegação. Hoje em dia virou praticamente um instrumento de museu. Vocês podem depois dar um Google aí e ver exatamente o que é o astrolábio. Mas antes do desenvolvimento desses inventos, o homem primitivo, né, ele se baseava, quando eu digo esse homem primitivo, não é nem o homem das cavernas, não, são os povos da antiguidade, né, povos que viveram lá nos tempos que na história você chama de antiguidade, lá antes de Cristo. Não precisa voltar tanto tempo, né. Então, a orientação espacial, ela se dava através dos astros. Foi a partir dessa orientação, a partir dos astros, que se chegou a essa figura aqui, chamada de Rosa dos Ventos. Essa figura chamada de Rosa dos Ventos, ou Rosa dos Rumos, ela oferece o que nós chamamos de orientação espacial. Através dela, você consegue ter uma noção básica sobre a orientação. Aí você tem aqui, ó, os cardeais, os pontos cardeais estão representados aqui em laranja e amarelo, os colaterais em laranja e vermelho, e os subcolaterais nessas duas tonalidades de azul. Para entender melhor essa noção sobre orientação, vamos à simulação aqui. Vocês aí em Paulistano, eu moro aqui em Petrolina, deve ter algum de vocês aqui que tem alguma cidade próxima, né, de Paulistana, enfim. Não sei se tem alguém que mora em área rural, mas vamos fazer um esboço do que tem nessa figura aqui, ó. Quando eu falei que a orientação pode ser através dos astros, você pode usar o Sol, se for durante o dia, e se for num dia de céu aberto, eu tenho certeza que nessa hora em Paulistana o céu está azul, não tem uma nuvem. Deve estar com o sol quente já nesse horário, depois das 11, já se aproximando do meio-dia. E você vai usar o sol quando for durante o dia e quando for um dia de céu aberto. Se for um dia completamente nublado, tempo bem fechado, você não vai conseguir observar bem o movimento aparente do sol, né? Aquela ideia que a gente tem que o sol que está se deslocando, ela é equivocada. Na verdade, quem movimenta é a Terra, o sol está parado, certo? Você já deve ter estudado isso lá no 6º ano. E se for à noite, também numa noite, melhor dizendo, de céu aberto, você vai se basear pelas estrelas. No caso, para quem mora em uma região do planeta que fica ao sul da linha do Equador, abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul, você vai se basear pelo Cruzeiro do Sul. Está nessa imagem aqui, já vou falar dele. E se a pessoa morar acima da linha do Equador, no hemisfério norte, ele vai se basear na estrela polar, que é uma estrela que ela se destaca em relação a qualquer outra estrela visível no hemisfério norte.
O Cruzeiro do Sul também é uma constelação, um conjunto de estrelas, que se destaca, numa noite de céu limpo, né? Você consegue visualizar com clareza o hemisfério sul, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo, orientação com base no sol. Olha o meninozinho aí de boné, todo invocado, né? Ele está observando aqui o seguinte, quais são os melhores horários para você fazer essa orientação com base no sol. Esse horário aqui, 11h30 ou 12 horas, quando vocês terminaram a nossa aula, não. Os melhores horários são ao amanhecer, na hora que o sol está nascendo, ou um pouquinho depois, né? Não significa dizer que 10 horas você não consiga, às 16 horas você não consiga, mas os melhores horários são no início da manhã e no final da tarde. Por quê? Porque quando você tem o início da manhã, você vai observar onde é que o sol nasce. Na linha do horizonte, o rumo, a direção para onde o sol nasce. O que você faz após identificar o lado para onde o sol nasce? Você vai estender o seu braço direito em direção ao lado que o sol nasce, e esse lado onde o sol nasce você chama de nascente, oriente ou leste. Uma setinha aqui, ó. Nascente, oriente ou leste. Você vai abrir o seu outro braço, o esquerdo aqui, ó. Você não vai abrir os braços cruzando como se estivesse dando abraço em alguém, não, viu? Tem que ser os braços abertos, igual o menino está aqui, igual a posição do Cristo Redentor. O braço seu esquerdo, olha o sentido da seta. O lado esquerdo aqui, não tá, o braço esquerdo não está para o lado norte, não, está para o lado oeste. Olha a setinha aqui, ó. Então, o braço direito para o leste, braço esquerdo para o oeste, à sua frente, o oeste também é chamado de poente, o lado que o sol se põe, ocidente, ou, como eu já falei, oeste. À frente do menino. Oi. Minha Quem é? internet caiu. O senhor pode voltar a explicar o que o senhor estava explicando antes? Dessa mesma figura, Sim, quem está falando é a, Nayara. seu nome? Nayara. Ó, Nayara, é o seguinte, você, no início da manhã aí, paulistano, digamos que amanhã você acorda cedinho. 6 horas, não precisa ser tão cedo, 6, 6h30 por aí. Você vai avistar, identificar o lado que o sol nasce. Quando você identificar o lado que o sol nasce, você abre seu braço direito naquela direção e o braço esquerdo na direção oposta. Você vai estender os seus dois braços, vai abrir os seus dois braços. O lado direito, para onde você estendeu sua mão, será o leste, também chamado de nascente ou oriente. O lado contrário, que é o lado... lembrando que seus braços têm que ficar abertos de forma reta, e não formando um ângulo, mas sim de forma reta, tá? Aí, o lado esquerdo é o lado que o sol irá se pôr ao final da tarde. Vocês podem fazer no final da tarde, já que muita gente não gosta de acordar cedinho, ao final da tarde você pode fazer a mesma coisa, só que você vai ter que estender primeiro o seu braço esquerdo para o lado que o sol se põe, será o poente, ocidente ou oeste, o braço direito para o braço direito será estendido no lado oposto, contrário, é o lado que o sol nasceu, né? É o nascente, oriente ou leste. À sua frente é norte e atrás de você é sul. Dando um exemplo bem prático de paulistano, se alguém fizer essa simulação lá naquela rotatória, em frente ao posto Mateus, perto dos quiosques, em paulistano, a pessoa está lá no meio, no meio daquelas plantinhas, no meio da rotatória. Ah, professor, não fazer isso não, vão pensar que eu sou doido. Então, você vai observar o lado que o sol irá se pôr. Você vai estender o seu braço esquerdo, indica o oeste, ocidente ou poente, forma um ângulo reto com o braço direito, a linha reta, né? Indicará o leste, à sua frente será norte e atrás será sul. Provavelmente, se você fizer isso lá na rotatória, o norte ficará para que direção? Para o rumo do IFP, seguindo a BR como quem vai para Picos. O sul será na direção de Petrolina, a direção ali do Morro da Santa. O oeste, você estando lá na rotatória, será na avenida, descendo ali, do lado do posto Mateus, descendo na avenida. O oeste, né? E o leste será naquela rua ali do lado da igreja, a igreja que está ali perto daquela rotatória. Não sei
qual é aquela igreja exatamente, tá? Ficou claro isso aí, pessoal? Abram o áudio e falem. Ficou claro? Posso prosseguir? Sim. Pode prosseguir. Ok. Sim. Isso você vai fazer em qualquer lugar que você esteja. Se a pessoa estiver no meio do oceano, se estiver vendo, se for na hora que o sol nasce, o sol se põe, você consegue identificar, né? Por exemplo, se a pessoa estiver visitando o Morro da Santa, aí em Paulistana, ele vai conseguir visualizar muito bem o pôr do sol. Eu já estive lá, é muito, muito bacana, muito interessante você ver o pôr do sol lá do Morro da Santa. Aí você pode fazer exatamente isso que eu estou falando. Você vai abrir seu braço esquerdo para o oeste, né, que é lá que o sol está se pondo, em linha reta o braço direito, você vai identificar muito bem para onde é que fica o oeste e o leste, e se você souber um dos pontos cardeais, porque esses quatro aqui, ó, norte, sul, leste e oeste, são os quatro pontos cardeais. Se você souber para onde é que fica um, você sabe para onde é que fica os outros. Se eu disser só para onde é o norte, como é que você vai fazer? Você vai ficar de frente para aquela direção, atrás vai ser sul, a direita leste e a esquerda oeste. Isso durante o dia. Professor, Durante a... Oi. Oi? Pode isso falar? funciona em qualquer. Isso. Essa tática aí do sol funciona em qualquer lugar que você esteja, se você fizer ela corretamente. Sim, em qualquer lugar. Como eu estava falando, você pode estar no meio do mar, no meio de um deserto, lá na Antártida, em qualquer lugar que você esteja, você identificando onde o sol nasce ou onde o sol se põe, você consegue fazer o que o bonequinho aqui, o meninozinho está fazendo, em qualquer lugar. Aí você tem uma orientação básica, né? Você vai identificar aproximadamente os rumos. Só que com essa orientação, você, a princípio, você só consegue visualizar os cardeais. Aí, entre os cardeais, ó, norte e sul, olha essa outra imagem aqui, ó, norte e sul, leste, oeste, você tem os pontos colaterais e os entre, exatamente no meio, entre os cardeais, você tem os colaterais, aqui, ó, no caso, nordeste, entre o norte e o leste. Sudeste, entre o sul e o leste, exatamente no meio, do sul e do leste. Professor, por que aparece a letra E aí? Porque leste em inglês se escreve east, E-A-S-T, assim, ó. Deixa eu tentar escrever rapidinho aqui, caneta. Em inglês se escreve, leste dessa forma aqui, ó. Por isso é que aparece aí a letra E. Em inglês se escreve assim e se pronuncia east. Oeste em inglês, vou ajeitar aqui. Oeste em inglês se escreve da seguinte maneira: W E S T. Você pronuncia West. Por que eu estou falando isso? Porque vocês poderão encontrar em alguns livros, no lugar de O, um W. Como estão encontrando aqui no lugar de E, de L, um E. Tá? O norte não muda, porque norte em inglês se escreve assim. Professor, por que está falando de inglês aí? Porque, na verdade, os mapas, muitas vezes, eles são produzidos numa linguagem padrão internacional. E a linguagem padrão internacional é o inglês, tá? Então, se você colocar L e O no lugar de E, I, W, se a pessoa de outro país for usar aquele mapa, ele pode ter algum tipo de dificuldade de compreensão, entendeu? Eita, passei aqui sem querer. Fiz agora. Então, aqui, ó, norte se escreve em inglês assim e sul assim. Então, não mudaram as iniciais, S e N. Mas leste muda e oeste muda também. Bom, voltar aqui para o laser. Cadê, meu Deus? Deixa essas anotações aí, depois eu apago no final. Bom, então,
Os colaterais ficam exatamente no meio dos cardeais. Aqui, ó, Nordeste entre o Norte e o Leste, Sudeste entre o Sul e o Leste, Sudoeste entre o Sul e o Oeste, e Noroeste entre o Norte e o Oeste. Entre os cardeais e os colaterais, há os subcolaterais. Se os cardeais terão só a letra inicial de cada ponto cardeal, os colaterais terão as iniciais, serão duas letras, as iniciais dos dois, onde eles ficam no meio, né? Já os subcolaterais, eles irão conter 3 letras. A primeira referente ao ponto cardeal, em que ele está no meio, e as outras 2 referentes ao ponto colateral, em que eles estão no meio, tá? Só para explicar o detalhamento dessa imagem. Voltando agora lá para a orientação à noite, usando as estrelas. Você, nós que moramos aqui no Hemisfério Sul, Brasil, Piauí, a maioria de vocês, né? Atualmente eu moro em Pernambuco, já morei em Piauí também. Então, à noite, imagina aí à noite, tem alguém da turma aí que, se tiver alguém da turma que mora na zona rural, você consegue identificar melhor essa constelação aqui chamada de Cruzeiro do Sul. A constelação do Cruzeiro do Sul, a figura aqui mostra que tem 5 estrelas. Tem 4 que, se você fizer um traço unindo essas 2 mais distantes, as outras 2 vão ficar no formato de uma cruz. Aí tem essa 5ª estrela aqui que tem um brilho um pouquinho menor. E essa cruz, ela não é vertical nem horizontal, ela é inclinada, como vocês podem observar na imagem. Então, como é que você se orienta espacialmente usando a constelação do Cruzeiro do Sul? Você vai pegar a distância dessas 2 estrelas que estão mais afastadas, a de Magalhães e a Rodé. Aí, vocês vão pegar essa distância aqui. Isso imagine você lá no Morro da Santa, de noite. No Morro da Santa de noite não é bom não, porque tem uns postes lá e termina a claridade atrapalhando. É bom na zona rural mesmo, no lugar escuro. Só dando uma dica para vocês que estiverem em Paulistana, quiser fazer essa simulação à noite, vocês têm que olhar para a direção sul de Paulistana, aí é para quem está lá na rotatória, perto do posto Mateus, é no rumo do Morro da Santa mesmo. Aquela direção que você vai olhar para o céu e a constelação do Cruzeiro do Sul nem vai ficar acima da sua cabeça e nem vai ficar tão próximo da linha do horizonte, fica mais ou menos numa posição intermediária. Então, você vai observar a distância dessas 2 estrelas aqui que são mais afastadas, considerando que isso aqui tem um formato de uma cruz, você pega essa parte aqui que seria a parte de cima e a de baixo da cruz, né? Aí você vai projetar 4 vezes e meio, ó. 1, 2, 3, 4,5. Chegou no 4,5, né, essa projeção toda que você vai fazer no céu é imaginária, lógico, né? Então, prolongando 4 vezes e meio, aí você, quando chegar no ponto 4,5, que é chamado de Polo Celeste Sul, você desce uma linha vertical até a linha do horizonte. Tem alguém com áudio aberto aí, quer falar? Tem alguém com áudio aberto, eu estou ouvindo alguma fala. É querendo falar ou é porque esqueci o áudio aberto? Posso continuar? Então, você quando chegar no 1, 2, 3, 4,5, você projeta em direção ao solo uma linha vertical, e aí aquele ponto vai ser o sul. Professor, e aí, quando eu identificar onde é esse ponto que indica o sul, o que é que eu faço? Você vai ficar de costas. Esse bonequinho aqui, o carinha aqui da imagem, que já não é mais uma criança, é uma pessoa adulta, né? O cara aqui, ele está de costas para o hemisfério sul. Por isso que o leste está à direita. O leste sempre vai estar à direita. Olha o meninozinho aqui, ó, na imagem da representação da localização durante o dia. O leste vai sempre estar à direita. Então, como o cara está de costas para o sul, o leste vai estar, ó, à direita. Aparentemente está invertido em relação a essa imagem, mas não é. É porque ele, na verdade, está aqui de costas para o sul. Então, você vira as costas para o hemisfério sul, a sua frente será o norte, a direita será o leste, a esquerda será o oeste. Isso para quem está no hemisfério sul. Professor, e se a pessoa mora lá no Canadá, nos Estados Unidos, que é no hemisfério norte? Não dá para fazer pelo Cruzeiro do Sul.
Por quê? Porque essa constelação do Cruzeiro do Sul não é visível para quem está no hemisfério norte. Só é visível para quem está no hemisfério sul. O que fazem lá para se orientar pelas estrelas? Como eu havia dito agora há pouco, há uma estrela chamada estrela polar, que ela é uma estrela bem mais brilhante do que qualquer outra visível no hemisfério norte. Então, essa estrela polar, ela indica o rumo do Polo Norte. Então, se você sabe que lá onde tem a estrela polar, o Polo Norte, você vai saber as demais. Ficou claro, pessoal? Me falem aí. Está claro? Posso prosseguir? Pronto, vamos aproveitar esses 10 minutinhos restantes aqui para falar. Já vimos a noção básica, né, de orientação e localização espacial, de orientação, na verdade. Vamos ver agora as coordenadas geográficas. Nesse slide apresento, nós temos aqui vários conceitos. O que são essas linhas? O que são essas coordenadas geográficas? Né? Aquilo que, por exemplo, o GPS nos fornece, quando a gente está olhando algum mapa lá no GPS. A localização desses transportes de aplicativo, como o Uber e outros aí, não sei se algum de vocês já andaram, se baseia nas coordenadas geográficas. Quando a gente quer chegar num local onde a gente não conhece, não sabe, que a gente usa esses recursos do Google ou outro aplicativo, o GPS do celular ele se conecta com o satélite. E essa comunicação se dá através das coordenadas geográficas. Então, as coordenadas geográficas são linhas imaginárias porque não existe esse risco lá no planeta. Ninguém riscou o planeta, então são linhas imaginárias, chamadas de paralelos e meridianos, que eu vou já mostrar a figura para que vocês entendam melhor do que se trata, que circundam o globo. E essas linhas imaginárias, elas irão determinar as latitudes e as longitudes, né? Vamos logo para a figura aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou começar falando dos paralelos. O que são os paralelos? São linhas imaginárias traçadas na horizontal. Professor, mas essas linhas aqui elas não estão na horizontal, elas estão curvadas. É porque é como se você estivesse vendo o globo, não de frente para o globo, mas um pouco inclinado em relação ao globo, né? Então, vamos imaginar uma outra situação. Pega uma laranja, e aí você pega e corta ela exatamente no meio. Aí você vai ter esse ponto onde você fez o corte na laranja, você vai dizer que é a linha do Equador. A linha do Equador é o principal paralelo, é a linha imaginária que divide o globo em norte, hemisfério norte. Professor, o que é hemisfério? É a metade de uma esfera. Então, a linha do Equador, essa linha imaginária, ela divide o globo em hemisfério norte. Tem gente entrando ainda. Deixa eu voltar aqui, peraí. Não sei se vocês conseguem perceber que tem alguém solicitando acesso. Lívia. Voltando aqui para a apresentação. Então, a linha do Equador, ela divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul, e ela é considerada o paralelo principal. O que são os paralelos? São essas linhas imaginárias que dão uma volta completa na Terra. Essa volta, essa linha, ela é traçada na horizontal. O Equador, ele divide o globo em norte e sul, e a linha traçada que vai identificar o Equador é uma linha horizontal, que dá essa volta completa. Portanto, 360 graus é a volta completa. Eu já vou falar aqui um pouco de uma linguagem matemática que você já deve ter estudado, né? Quando a gente fala em distâncias envolvendo corpos arredondados, porque o nosso planeta ele é arredondado, ele não é perfeitamente redondo, esférico, mas ele tem um formato arredondado. Por isso a gente vai falar de medidas angulares. Eu não vou falar aqui de quilômetro, de metro, vou falar de graus. Graus é a unidade de medida angular, tá? Você já deve ter visto isso aí na matemática, numa parte da matemática chamada de geometria. Então, os paralelos são linhas imaginárias. Cadê o laser? Deixa eu resgatar o laser aqui. Os paralelos são linhas imaginárias traçados horizontalmente no globo terrestre, que dão a volta completa de 360 graus no globo. O paralelo principal é o Equador.
E como o Equador dá a volta na Terra, na parte mais gordinha do planeta, a distância percorrida, a circunferência, melhor dizendo, é maior no Equador do que aqui, perto do polo. O caminho percorrido para dar a volta completa na Terra, de pertinho do polo, é menor do que no Equador. No Equador são cerca de 40 mil quilômetros, a distância para dar uma volta completa aqui, ó, certo? E o Equador, que é considerado o paralelo inicial, a medida dele é 0 grau. Aí você vai ter o Equador servindo de referência para as latitudes. Então, a latitude ela vai variar de 0 no Equador até 90 no Polo Norte, ou 0 no Equador até 90 no Polo Sul. A latitude ela só pode ser norte ou sul. A latitude ela não pode ser leste ou oeste. Quem é leste ou oeste são as longitudes, tá? Professor, por que só varia de 0 a 90? Porque você imagina o seguinte, você pegou uma laranja e cortou ela em 2 bandas. Fez um corte na horizontal na laranja e tem essa banda aqui para cima e outra banda para baixo. Se você considerar que o Equador é exatamente onde você cortou a laranja ao meio, lá o Equador é 0. Então, se você for fazer um deslocamento de 0 no ponto do corte até o talo da laranja, que é o Polo Norte, vai equivaler ao Polo Norte, você só vai percorrer 1/4 de uma volta. A volta completa não dá 360 graus, então se você vai do lugar do corte até o talo da laranja, vai ser 1/4 de uma volta. Então, 1/4 de 360 graus são 90 graus. Professor, mas eu não posso continuar do polo até o corte novo. Não, porque você vai estar fazendo, voltando, né? Então, o 0 é ao longo de todo o corte que você fez, é 0 grau. É o Equador. Então, se você for desse lado direito aqui, ou do lado esquerdo até o polo, vão ser os mesmos 90 graus. A mesma coisa acontece se você for do 0 grau no corte da laranja, que é o Equador, até o fundinho lá da laranja, né? Tem um pontinho lá da laranja que lado exatamente oposto ao talo dela, né? Então, vai dar 90 graus também, 0 no Equador até o pontinho escuro lá no fundo da laranja. Ficou claro essa parte aí, meu povo? Me dê um feedback através de voz. Tá claro? Posso passar para falar dos meridianos? Sim, alguém quer perguntar, diga aí. Tem uma voz feminina, eu acho, que quer perguntar. Ou tá só dizendo que ficou claro, eu posso prosseguir. Me responda. Ficou Posso claro. prosseguir? Ah, beleza. Bom, agora falando dos meridianos. No caso dos meridianos, o meridiano inicial é esse nome aqui, ó, Greenwich. A pronúncia certa é Greenwich. Não é Greenwich, não é Greenwich. Dando uma maior tonicidade à primeira parte da palavra, né? Então, esse nome Greenwich é porque é uma referência a um observatório de astronomia no bairro de Londres, na Inglaterra, que na época foi onde foi feita a conferência que definiu essa nomenclatura, né? Aí você pega uma outra laranja e corta ela do talo ao fundo. Veja que no caso dos paralelos, eu havia dito que o corte tinha que ser na horizontal. Aqui no caso dos meridianos, o corte tem que ser na vertical, do talo ao fundo. E os meridianos, eles não dão a volta completa, como os paralelos, eles dão meia volta. São 180 graus, eles vão do talo, ou seja, do Polo Norte, até o fundinho da laranja lá, que é o Polo Sul. Então, a meia volta. Professor, mas vai aqui do talo até o fundo, dá 180 graus. Não dá para continuar essa volta pelo lado contrário? Dá, só que quem dá essa volta não é o meridiano, é o seu respectivo antimeridiano. Então, se Greenwich é 0 grau, é o meridiano inicial, que serve para determinar as longitudes, o Equador determina as latitudes, que varia de 0 até 90, para norte ou para sul. Já os meridianos das longitudes são definidos a partir do meridiano de Greenwich, que é o meridiano inicial. E o meridiano de Greenwich, ele vai variar de 0 em Greenwich até 180 para a direita, de 0 aqui em Greenwich até 180 para leste, até o lado oposto aqui, vai ser 0, a meia volta dá 180 graus, portanto, 0 até 180 para leste,
e de 0 até 180 para oeste. Se a latitude é só para norte ou sul, e é de 0 a 90, a longitude é só para leste ou oeste. Não existe longitude norte ou longitude sul. E se o limite da latitude é 0 a 90, da longitude é maior, é 0 a 180, tá? Nesse caso aqui, quando você junta 180 de latitude leste com 180 de latitude oeste, você completa a volta da circunferência, né, os 360 graus. Ficou claro, pessoal, até aí? Voltando aqui, ó, aí vamos ver aqui os conceitos. Paralelos, dá uma volta completa, 360 graus no globo, serve de referência para latitudes. Quem serve de referência para latitudes são os paralelos. E os meridianos dão meia volta, 180, porque quem dá o restante da volta é o antimeridiano. Os meridianos vão de polo a polo, polo norte a polo sul, ou vice-versa, e serve de referência para as longitudes. A latitude é a distância. Agora, para explicar esse conceito aqui de latitude e longitude, eu vou voltar aqui para essa imagem que eu estava aqui, ó. Latitude é a distância medida. Vou passar mais adiante para essa imagem aqui do mapa mundi. E tem até uns pontos aqui que na nosso próximo encontro eu vou passar uma atividade. Até vou passar a atividade para vocês irem tentando responder logo. Ó, lá, o conceito de latitude que tem lá nesses 2 slides atrás aqui, ó. Eu vou usar esse conceito aqui lá na figura. Distância medida em grau de um ponto qualquer do globo em relação à linha do Equador, variando de 0 a 90 para norte ou sul. Longitude, distância medida em graus de um ponto qualquer do globo em relação ao meridiano de Greenwich, variando de 0 a 180 para leste e oeste. Esses conceitos já falei lá. Agora, aplicando na prática. Então, vamos lá. O que é a latitude? Quem é que eu uso de referência para a latitude? Ó? Como é o nome dessa linha onde eu estou passando o laser aqui? Me falem aí, por favor. Vamos lá, abram um áudio, falem. Está quase na hora do almoço, que eu já estou finalizando. Linha do Equador, está aqui. Então, a linha do Equador serve de referência para a latitude. Então, o conceito de latitude é a distância de um ponto qualquer da Terra, qualquer ponto aqui do globo terrestre, em relação à linha do Equador, podendo variar de 0 aqui, ó, está marcado, 0 no Equador, a 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 90. Não botaram 90, mas esse cantinho aqui, onde se junta com a longitude, aqui, bem que exatamente aqui dá 90 graus norte e exatamente aqui dá 90 graus sul. Mesma coisa vale para o outro hemisfério, aqui 90 sul e aqui 90 norte. Já o conceito de longitude, a referência é quem? Ó, Greenwich. Greenwich é o meridiano inicial, é 0, portanto. Então, ó, Greenwich, a longitude vai variar. É a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre, de leste a oeste, né? De um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 em Greenwich até 180 para leste e 180 para oeste, certo? 0 a 180 para oeste, 0 a 180 para leste. E você só vai ter a localização precisa de um ponto na Terra se você tiver essas 2 informações. Não só a latitude e não só a longitude, mas as 2 coisas. Só com essas 2 coordenadas, latitude e longitude, que você consegue a localização precisa de um ponto na superfície. Vou dar um exemplo aqui. O Titanic, todo mundo assistiu o filme, eu acho, né? Deve ter afundado mais ou menos por aqui. Se o cara fornecesse só a latitude, ó, nós estamos aqui, batemos no iceberg, estamos afundando. Segundo os cálculos aqui, pelo tamanho do estrago lá no casco do navio, em 1 hora vamos afundar. O navio afundará completamente. Então, precisamos do socorro urgente. Aí o cara me deu a coordenada, o cara já pede 50 graus norte. Tá precisa essa informação? 50 graus norte é tudo isso aqui, ó. Então, o barco mais próximo que pudesse chegar para socorrer as vítimas lá, os passageiros do navio, eles poderiam se perder, gastar tempo procurando ao longo toda essa faixa aqui, ó. 50 graus norte é tudo isso, o Atlântico todinho aqui é 50 norte. Então, além da latitude, tem que ter também a longitude. Agora, se o cara disse lá, 50 graus norte e 40 graus oeste, aqui, ó,
O cara vai exatamente onde essa linha da latitude se cruza com a linha da longitude. Então, se a coordenada dada for 50 graus norte e 40 graus oeste, aí o socorro vai chegar exatamente esse ponto aqui, onde o navio esteve, né, afundando. Detalhe, o grau, essa medida angular, grau, ela tem frações. A fração do grau é minuto e a fração do minuto são segundos. Cada grau tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, normalmente, as coordenadas, elas são fornecidas não só em graus, mas também em minutos e segundos. Por quê? Porque quando você fornece as coordenadas com as frações, que são os minutos e os segundos, a precisão, ela é muito maior, tá certo? Ficou claro, pessoal? Alguém está com dúvidas? Se estiver, está na hora de dizer. Ou vocês estão todos com fome? Querem que eu encerre e vocês possam ir para o almoço? Me dê um retorno aí. Vocês estão me ouvindo, meu povo? Eu tô, professor, tô ouvindo. Pronto, eu vou parar a apresentação aqui e vou fazer um controle rapidinho aqui. Tá todo mundo aí, meu povo? Bora, me responda o presente. Angélica, Bianca. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o controle para saber se está todo mundo presente, eu vou pedir para todos vocês saírem da sala. Se alguém não sair, é porque foi almoçar já e deixou o computador sozinho. Tchau, tchau e até a próxima. E qualquer dúvida, me procure naquele número lá ou coloque no mural, certo? Tchau, tchau e até mais. Um abraço. Professor, Oi, é sobre o livro que o professor falou que sobre Xerocar. No caso, é esse slide aí que o professor acabou de apresentar? sobre o livro você está falando? Uhum. Repita aí que eu não entendi, por favor. Messias, né? Sim, Repita é aí, porque eu Messias. anotei aqui no meu caderno um tópico relacionado ao professor. Aí entre eles está Xerocar, o livro. Aí, aí eu queria saber se é esse daí que o professor acabou de apresentar. A sua voz está falhando um pouco, mas deixa eu ver se eu entendi. Você disse que anotou no seu caderno um tópico do slide, não é isso? Que você está com dúvida? É isso? É, só nisso mesmo, por enquanto. Pronto, pois você fala o seguinte: como o tempo já esgotou, você manda o áudio lá naquele número, e aí eu tiro a sua dúvida lá, viu? Você diz qual é o slide e qual é o item que você não entendeu. Aí eu mando o áudio Tá bom, respondendo, certo? Ficou claro? certo. Tchau. Beleza, pois tá, tchau.